Bom, minha gente, vamos lá, porque tem muito assunto hoje, pós-rodada do Campeonato Paulista. E como já era previsto, o São Paulo foi o time que teve mais dificuldades. Porque a estreia do São Paulo era a mais difícil dos 4 grandes, né? Enfrentar o Mirassol fora de casa, missão dura. Mas ontem eu me senti ainda em 2025, porque o São Paulo igualzinho 2025 e o Mirassol igualzinho 2025. Mirassol nem parece que perdeu ali jogadores, outros chegaram. Mirassol jogou da mesma maneira que terminou a temporada de 2025. Time extremamente competente. E o São Paulo, da mesma maneira, jogou igualzinho, terminou 2025. Em dezembro tomou 3-0 e abriu o ano tomando 3-0 do mesmo Mirassol. Exato. Então, me senti em 2000, será que não teve Natal, não teve Ano Novo? Aí, não, teve, é verdade, já estamos em 2026 e nada mudou. É fato que o Mirassol é muito competente, a gente já sabia que seria um jogo duro para o São Paulo, mas chama muito atenção, né? A falta de criatividade, a falta de qualidade de jogo do São Paulo. O Crespo parece que não conseguiu fazer nada. Tá bom, tá começando agora a temporada, mas ele parece que não conseguiu voltar para 2026 com um fato novo, alguma coisa nova ali para essa temporada. Eu acho que eu tenho uma opinião, eu acho que o São Paulo está entregue, acho que é uma boa teoria. Eu acho que o São Paulo hoje, eu tenho uma opinião sobre, eu acho que diretoria, entenda o que eu vou falar, tá? Diretoria não interfere no campo. Mas no caso do São Paulo está interferindo demais. E por quê? Não é por causa da encrenca do Casares. O São Paulo não tem direção de futebol. São Paulo ficou o final do ano passado, dos meses que para finalizar o ano passado, com o Belmonte, numa briga interna que atrapalhou muito a gestão. O Muricy sumiu, nunca teve autonomia para nada, e agora hoje até ali que bom, tomara que ele faça isso mesmo, que ele saia do clube, porque o Muricy não merece estar ali dentro daquela bagunça. Então eu acho o São Paulo, hoje quando eu vi o anúncio do Dória, São Paulo contratou não sei o que, Matheus Dória, né, se eu não me engano, nome do zagueiro. 11 anos depois. 11 anos depois, eu me senti em 2015, a zaga era horrorosa em 2015 com o Dória e o Tolói. E nós estamos em 2026 e a zaga do São Paulo tem Dória e Tolói, 11 anos mais velhos os dois. O São Paulo está completamente entregue em todos os departamentos e todas as áreas, o que é lamentável. Acho que o São Paulo corre sério risco sim de rebaixamento, e aí não é alarmismo de primeira rodada. Por que eu digo isso? O São Paulo não vencer a Portuguesa, o Primavera e o São Bernardo em casa, que são os 3 jogos mais tranquilos, entre aspas, o resto é tudo clássico. Se não ganhar do São Bernardo quinta-feira, na sexta-feira provavelmente não vai ter o impeachment. Domingo toma uma naba do Corinthians, que é normal. Não vai ter o impeachment? Eu acho que não. Eu também acho que não. Que é normal o São Paulo perder em Itaquera. O São Paulo começa segunda-feira e digo mais, se continuar essa falta aí, também tem o elenco do São Paulo piorou de um ano pro outro, né? Eu acho que o Crespo não pula Carnaval. Porque até o Carnaval, o São Paulo, além de ter feito todos os clássicos, já tá numa draga do caramba do Paulista, ainda vai ter estreado contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E tem 2 clássicos com o Santos na sequência, um Paulista e outro brasileiro. Então acho que a situação é periclitante. E eu acho que essa conversinha de nunca fui rebaixado. Aliás, aquela música já morreu inteira, né? Tem Libertadores, nunca fui rebaixado, acho que vai ser esse ano. Sou ex-brasileiro, os caras já são 8, 9, né? Nunca foi. Tem estádio, todo mundo já tem estádio. Era a trilha Libertadores, já tem gente que é tetra, já tem tudo caiu. Tá tudo ultrapassado já. Tudo ultrapassou. Tudo no século XX já. E até o departamento médico que mudou inteiro, então você é uma galera que chegou agora lá, que não sabe ainda muito bem, tá conhecendo a área, tá conhecendo os jogadores, tá conhecendo os equipamentos que eles têm. E você vê de um ano pro outro, o Caleri tá mais de um ano parado e não voltou. O Lucas ganha uma baba por mês, e eu sempre gosto de dizer isso, eu não sou bedel de salário de ninguém. Se o cara ganhar 1, 2, 19 milhões, isso não é problema meu, isso é problema do departamento financeiro e da gestão do clube. Mas, para um clube quebrado, o cara não jogar 8, 9 meses é um problema. O Oscar sabe-se que ele vai se aposentar há um bom tempo. E ele tá lá dentro ainda. Vai receber até o final. E óbvio, janeiro já deve estar na folha de pagamento, porque a rescisão não foi feita ainda. Então é um clube completamente à deriva, e eu acho que esse ano a torcida vai sofrer bastante, porque o São Paulo realmente não tem uma caricatura do que já foi. Agora, eu concordo com tudo, agora acho que tem um ponto psicológico aí que é importantíssimo.
Se todo dia, na conversa dos boleiros, com o técnico, com o pessoal que está ali no staff, que está, né, circundando ali as coisas do dia a dia e do tem um São negócio Paulo. aqui, só desculpa. É. Eu acho que interfere muito mais do que a Letícia de Moraes está falando aqui. O salário está atrasado. Então, aí, Ainda isso eu acho que interfere. Eu acho que era aí que eu ia chegar. Porque jogador de futebol, na média, Capelani, Scapri, Denis e ouvintes, ele é ignorante por natureza. São poucos que conseguem pensar fora da casinha. Tem jogador que não sabe nem o nome do presidente do clube. Tô exagerando aqui, não. Já falei No com Casares todo mundo deve saber. Hoje que está bastante na mídia. Casares sim, porque ele tem... E outra... Apareceu até no Fantástico. 7 ontem. minutos de Fantástico, ninguém consegue escapar, né? 7 minutos de Fantástico só com coisa ruim, Não né? teve nenhuma novidade. Não, nenhuma Mas novidade. quando o clube vira a matéria do Exato, Fantástico... Não, é que se algum desinformado, né, não estava sabendo, agora está sabendo. Eu acho que essa questão do salário que Isso é pega. um problema. Ano passado atrasou 2 meses, pagou, depois atrasou outra vez, pagou. Esse ano vai voltar a atrasar. Boleiro é assim, boleiro quando o dinheiro não pinga, ele não devolve em campo aquilo que foi prometido a ele, Porque que no você caso pega é o exemplo salário. do Corinthians, né? Que Também tava atrasou. numa bagunça de Também gestão atrasou. e tal. Agora tá dando uma melhorada, mas tá numa bagunça de gestão o ano passado inteiro. E quando o Corinthians acertou o salário ali, conseguiu Os caras botar as coisas, os começaram caras a voltar começaram a jogar. Os caras jogaram. Tanto faz se tá Augusto, se tá Osmar. Não. Mas tinha ainda o Dinheiro Fabinho no Soldado, que ainda dava uma segurada no vestiário do Corinthians. É. O São Paulo nem isso tem hoje. É muito voto que a oposição precisa pro Mudou, impeachment, né? né? Era 171, como disse a turma que entrou semana passada com a gente, esqueci o nome deles, mas os conselheiros, Sim. que eram 2/3. E aí o Olten Ares fez uma outra interpretação de um outro artigo do Estatuto do São Paulo, que tem a mesma definição, e eles preferiram ficar com a definição melhor, que é de 75%, eu acho que subiu para 190 alguma coisa. 191 Não de vai um ter- colégio Não vai eleitoral ter de 191. Não vai ter quórum. 250, 260, Não, 250. 260 porque tem 5 que estão hospitalizados. Então, mas sempre Esse tem não vai uns que vir, não né? vão. Tem gente que não vai. Talvez tem gente que tá esses viajando. apareçam, né? Olha, se aparecer 250, Chega de tem que absurdo. levantar a mão pro céu. Eu acho que nem 250 vai dar de quórum, porque tem gente viajando, tem gente que na Sexta-feira hora à não noite, consegue, cara. sexta-noite. Vai dar em nada, Capri. Os caras. Então, olha, eu também tenho muitas dúvidas. Acho que é muito voto para que o Júlio Casares seja empichado. E vamos ver, vamos aguardar. O Paulo do Vale estará lá na sexta-feira, vai acompanhar de pertinho. Mas o fato é que se você fizer hoje uma enquete com a torcida do São Paulo, vai dar Júlio, 90%. pra torcida, A o gente Júlio não acabou. consegue abrir uma enquete, Dá 90% Vamos de abrir uma impeachment. enquete? Pode abrir uma Na enquete torcida- aí. Não Mas dá pra abrir uma enquete, passar, hein? enquete não adianta nada, sabe por quê? mas Porque tem só um monte de pra gente ter corintiano noção. palmeirense Só vai pra gente votar a ter uma favor. ideia. Tem gente entendeu? que não vai. Fica Só pra gente ter Casares, uma fica ideia, só pra gente ter uma Casares, ideia. tal. Abre ali, por favor, uma enquete então. Você é a favor ou contra Contra o impeachment isso. De preferência, de Júlio torcedor César São Paulino Casares? votando, né? Vamos escrever impeachment direito. Preferência é. Impeachment. Se for Impeachment. São Paulinos votando, melhor, né? Porque a gente. Mas eu diria que se você for lá no Morumbi, Não tem um quinta-feira à torcedor, noite, não tem um torcedor que é a favor da gestão. acho que Não acredito. de 10, 9 são contra. Acho que um. Sempre tem um que louco. de 10, 10. Um que tá em Marte e chegou Acho chegou que de amanhã. 10, 10. Ele Eu não tô vai, nem- talvez. Eu tô meio circunspecto no E vou te debate falar, aqui. deixa antes, só pra eu Claro, finalizar você a minha falou parte pouco São agora, Paulina. vamos lá, vai, fica à vontade. Minha porção São Paulina. Ontem eu tava em casa, assisti um pouco do jogo do Corinthians e caí pra um stream pra ver um filme. E o filme tava bom. Quando eu me dei conta, eram 9h12 da noite. Tava 2-0 já. Aí eu falei, pô, tem São Paulo, né? Mas eu não desconectei o streaming. Abri apenas o X e dei 3 dedadas pra cima e pra baixo para rolar o texto. E aí eu já percebi que tava 2-0. Eu voltei, escolhi outro filme e eu continuei não assistindo. E quando terminou o segundo filme, o E jogo aí eu encerrado descobri 3 a depois, 0. meia-noite, que tinha saído um terceiro gol no final. Ele falou, meu Deus do céu. cara. Ainda bem que você ficou no streaming. Ah, Nem muito melhor o interrompi- filme, cara. Nem interrompi o Denis aí, porque ele falou tudo. Eu não tenho absolutamente mais nada pra poder falar sobre. Melhor não Quesadinha, interromper mesmo, essa né? coisa. Não, preferi não interromper. Só queria falar uma coisa. Eu tava assistindo a live do Thiago Leifert, né? E o Thiago falou uma coisa que eu concordo 100%, velho. Ele falou o seguinte: de 3 uma. Ou o Casares é o pior administrador do mundo, porque as pessoas fizeram todas as coisas nas costas dele e ele não notou, o que mostra que ele não tem noção e capacidade técnica e intelecto pra conseguir organizar Só o time. por causa disso já merece impeachment. Exatamente, por gestão temerária. Ou ele é bandido
porque fez parte da patota que destruiu o clube, certo? Se as investigações decretarem que essa galera é condenada. Ou ele simplesmente não participou de nada, mas foi conivente com tudo o que aconteceu. De 3 uma. Eu acho que é muito claro isso. E o que mais incomoda é o silêncio do Casares. Tudo bem que ele é orientado pelo departamento jurídico dele. Ele não vai falar. Mas ele é um homem O advogado de dele comunicação. entrou aqui sexta-feira no Donos da Bola com a turma e ele falou que ele não vai falar. Pois é, então assim, cara, eu não tenho, de verdade, gente, eu não tenho mais nada pra falar. Eu só tenho, sabe o que, a lamentar. Eu fico imaginando aqui, eu não sou São Paulino e já lamento. Lamento mesmo, porque é muito triste você ver como um clube ele pode ser saqueado moralmente. Não digo nem no aspecto financeiro, se é que vão provar alguma coisa. Não, porque o financeiro podem provar que o dinheiro realmente foi retirado para Exato. pagar a viagem, para Ok, pagar bicho, para ok, beleza. mas, Então, moralmente, Moralmente, o São Aí, Paulo acabou. mas aí é que tá o Mas detalhe. aí só pra fechar. Mas aí que tá o detalhe, João. Porque o advogado do Júlio falou aqui com a gente na semana passada e ele explicou que esses valores são usados, valores em dinheiro são usados para pagar bicho para os jogadores, para pagar as despesas com arbitragem. Gente, Tá super entendido. Se isso aí tiver tudo no balanço, na contabilidade, então, sim, tá mas tudo bem. a única questão é a seguinte: Apenas apresenta você tem, isso. para você alugar um carro forte, você tem despesa, custa isso. Isso tem custo. Custa você alugar um carro forte, ir lá na boca do caixa, pegar o dinheiro e levar para o clube. Isso, além do custo, é um risco, né? Hoje em dia, cada vez menos se usa dinheiro em espécie. Claro. Eu não tenho Cada dinheiro há uns vez 5 menos. anos no bolso. Eu também. Eu não vejo uma nota no meu bolso há muito tempo. Ah, e outra coisa, Por quê? Porque o jogador, Além do que é primeiro que sujo. hoje em dia, não se paga mais bicho para jogador por vitória. Ah, ganhou, paga. Ganhou amanhã, paga. Não, hoje você faz um pacote. É um pacote, ou um pacote de vitórias, ou você faz por metas. Você não paga lá todo mês bicho para jogador. Arbitragem. Será que o árbitro sai do Morumbi com dinheiro vivo na bolsa? Tem Pix, Será que não, cara? não tem Pix? O cara não prefere receber O no cara Pix? não prefere investir esse dinheiro com a Não, não. Selic, vai 1% ao minha mês, pergunta 1 milhão, é, dá lá, 10 pau. O árbitro, o São 100 Paulo pau. paga a arbitragem A minha- do mando. Custa a minha 50 dúvida, reais. Sim, a minha sim. dúvida Pix pro é, árbitro. isso. A minha dúvida, eu espero que o Júlio Casares e quem mais de direito aí possa explicar por que esses pagamentos todos são feitos em dinheiro, e não de uma forma mais moderna e segura e menos custosa, porque o carro forte tem custo para o clube. Alto. Então é isso, não é? Se essas explicações forem dadas, deve estar lá no balanço, como disse o advogado, está lá no balanço. Então, se tudo isso for esclarecido, ótimo, segue a vida, segue o Júlio Casares. Agora, eu só queria entender essas questões. Né? Porque, eu só queria falar uma por que última o coisa. dinheiro vivo no São Paulo é uma prática comum e não os métodos mais modernos de pagamento? O nosso ouvinte aqui, o pai dele, pai dele, não sei se eu estou falando certo ou se ele está tentando bagunçar minha cabeça, mas ele fala assim, o cara paga em dinheiro vivo para não declarar imposto. Não é mais assim que funciona. A partir do momento que você retira da conta corrente do clube, da conta CNPJ do clube, esse dinheiro precisa ser declarado de alguma forma. Claro. Mesmo que o atleta não declare imposto porque ele recebeu em dinheiro vivo, o clube precisa declarar o que está fazendo. Alguém precisa emitir uma nota contra Sem isso. dúvida. Um recibo, Sem alguma coisa. dúvida. Na contabilidade precisa estar lá. Recebeu 500 reais pelo jogo contra o Mirassol. Claro. Tá aqui. Luiz Gustavo, não, já foi embora. Lucas, 500 reais pela vitória. Beleza, tá aqui. Tá. Aquela época que o dirigente chegava no vestiário, outra Juvenal coisa. colocava no tirava um bolso dos pacotão caras, do. exatamente. Ah, isso acabou, gente. Só Isso uma aí última coisa. Isso é o Neto futebol conta- romântico. O Neto conta que o primeiro salário que ele ganhou no Bangu foi dado pelo Castor de Andrade. Dinheiro da contravenção. Numa maleta. Dinheiro da contravenção. Esse dinheiro não era declarado. só- Eu queria só dizer um negócio do Casares. O Casares, além de tudo, não tá com moral nenhuma, não é, para falar com jogadores, para falar com o técnico. Ele não manda em mais nada. Ontem o Luciano deu uma entrevista à Casé TV. Eu achei triste as entrevistas. ontem. Triste, super triste, Ninguém porque perguntou o Lúcio- sobre... Ele que quis falar ele já. quis falar, não, Jogadores aí já a tão no repórter ainda limite. falou assim, mas... Esse ano vai ser difícil. A repórter ainda falou, mas você é um dos caras mais experientes do elenco, você falo fala com com a a diretoria. Ele diretoria. falou, não, eu não falo com ninguém aqui. Quem fala é o Rafael, eu não sei mais quem. Eu não falo com ninguém. Ele já tirou da reta Então, rapidinho. quer dizer, cara, você imagine, se um cara mais experiente como o Luciano, que é um cara experiente, Não, você tá sem pode, liderança, você São pode Paulo. gostar ou não, né? Mas se ele é um dos caras mais experientes e jogou a toalha,
E eu queria fazer uma crítica ao Crespo, apesar de todos os problemas. Não, tem que criticar mesmo. O cara Pelo amor de vai Deus. morrer com os 3 zagueiros até quando, cara? Marcos Antônio foi um dos bons Ele não segundos tira. volantes o ano passado e ele botou o cara como meia. Tudo bem não que o São dá, Paulo não não tem dá. outro meia. Então, é por isso que eu falo, gente, o negócio é o seguinte, uma vez eu entrevistei o Parreira, Eterno Parreira, presencial. E aí depois ficamos conversamos uns 15, 20 minutinhos, não muita coisa. E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a falar sobre a relação da imprensa com o jogador e etc e tal, porque o Parreira pegou, treino aberto, relação. Aí o Parreira falou assim pra mim, não é quando você ganha tá tudo certo e nem quando você perde que tá tudo errado. E hoje, ele falou desse jeito, a imprensa ela tá mais ou menos assim, você ganhou um jogo no final de semana lindo, você perdeu quarta-feira, já ninguém presta. Foi uma crítica construtiva que ele nos passou. E eu acho que Futebol válido, realmente né? é quarta e domingo. Exatamente. E aí eu comecei a pensar muito disso quando eu vou fazer minhas análises, entendeu? Tipo, o time ganhou no domingo, não é porque ele perdeu na quarta que eu vou arrebentar aqui, eu critico, mas não vou arrebentar e falar que tá tudo errado. No caso do São Paulo, gente, eu queria fazer uma pergunta. Tira a torcida, porque a torcida não tem muito o que fazer, a torcida sempre apoia, ou sempre apoiou, na boa e na má, concorda? O pessoal costuma falar que a torcida do São Paulo é modinha, porque só apoia na boa. Não, O nos São últimos Paulo- 5 anos, Então, a torcida do o São Paulo abraçou o ficou clube. mais de uma década só Senão ganhando. era pra ter E, obviamente, caído já. A torcida tava lá. Quando o São Paulo entrou quase em falência moral, financeira também, a torcida tava lá pra evitar rebaixamento, pra apoiar, fez a sua 50 parte. mil pessoas no Morumbi. Então, eu só quero deixar bem claro, pegando essa frase que eu disse do Eterno Parreira. No caso do São Paulo, tira a torcida. Atualmente, o que é bom no São Paulo? O que funciona no São Paulo? Pelo que a Essa gente é a olha, pergunta. nada. Então vem cá, vamos lá. Diretoria é uma piada. O conselho tão piada quanto? Porque chancela essa diretoria ridícula, pra ficar só no ridículo, temerária. Crespo. Teremos essa resposta na sexta. Não, mas pois é, teremos. Sem Crespo, repertório. sem repertório, zero repertório. Zero repertório. Jogadores entregues. Nenhuma A inspiração. boleirada ontem, você vê assim Cara, coisas... o que é o Cedric, cara? Não, o que é o Cedric? O próprio Me deram Alan um contrato Franco. até 2028 pra esse cara. Pois é, mas o se Alan aí não Franco, tiver que alguma é um coisa dos bons errada- zagueiros do São Paulo, correndo pra trás, jogador correndo pra não chegar. Você vê categoria de base até agora, Douglas Schwartzman, que é o cara que manda na base, até agora tá lá trabalhando, as investigações correndo. Esse cara, gente, quem tá sendo... Ó, é o seguinte, todos aqui podem ser investigados. Quesada pode ser investigado, eu, Capriotti, Denis, você que tá ouvindo a gente, todo mundo pode ser investigado. Uma coisa é você ser investigado e você permanecer no trabalho porque as evidências são pobres, porque a gente querendo puxar teu tapete, tudo isso pode acontecer. No caso do São Paulo, não estou falando que os caras são bandidos, etc e tal. Mas os indícios são fortíssimos e levam o torcedor a pensar o quê? Que é uma gestão corrupta. O torcedor pensa dessa forma. E vou até falar uma coisa aqui. Você acha que os jogadores que estão para receber salário atrasado, vem essas matérias sendo veiculadas, você acha que a boleirada não pensa assim? Pô, os caras estão com 2, 3 meses de salário em débito com a gente. Mas olha só, mexendo em milhões aqui entre eles. Como é que chega isso pro grupo de jogadores? Isso mexe. Então a boleirada tá entregue, o treinador tá entregue e ficou claro ontem no primeiro tempo na parada técnica. O Crespo chamou os caras, tentou conversar. Todo mundo andou pra ele. Ontem na parada Sabino, só técnica... falando. Acabou. Só o Na Sabino e o parada- Danielzinho. O resto andou pro Crespo. E eu tô falando pra você que eu vi highlight hoje, vi E só o melhores momentos empresário hoje. do Lucas e de outros jogadores arrebentou o Crespo Queria na rede ler isso, social. teve isso também. aí pra mim, desculpa, gente. Desculpa. Isso aí pra mim é caso pensado. Isso aí não vem da cabeça do empresário. Ah, deixa eu ver aqui. Você acha que não conversa? Desculpa, não vou ser leviano, mas me dá todas as indicações também que os caras se conversam, agentes, com jogadores. Tá? O jogador deve ter falado, realmente tá feia a coisa aqui. Ou o até com a Crespo e direção, tal. cortina Pega e de dá uma fumaça pancada. pra botar a culpa no Crespo. Exatamente. Ontem, no apito final, a gente estava falando exatamente sobre isso. Na parada técnica, você via a diferença de treinador entre o Crespo e o treinador do Mirassol. Guanais. Impressionante o Rafael Guanais. Impressionante o Crespo perdidão ali e o Rafael Guanais dando uma aula de futebol. Uma aula. Você vê que o cara conhece mesmo. Ele Conhece não é o um clube, tá- ele mas não é, também tá no não, clube mas ele tranquilo, conhece futebol no dele. ambiente Ele não é um estável. paraquedista. Você vê a explicação dele no campo tático ali para os jogadores. O cara conhece. Ele conhece futebol. Vai ter Por o isso que o elenco na Mirassol mão. tá aí. Elenco na mão. Tem o time na mão Time e ele na mão. conhece futebol. Não é que ele chega, você pega aquele ali, você cai para aquele lado lá, você fecha ali. Não. Ele explica taticamente para o jogador o que ele precisa fazer. Então, não é à toa
que o Mirassol terminou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e que é muito superior ao São Paulo Só uma hoje. sublinhada, pode ser, Quessadinha, desculpa, rapidinho pra eu poder parar de falar aqui, ó. Marcelo Faria Neto, Capelanes, nem a torcida do São Paulo se salva, porque foi corrompida pela diretoria desde a época do Leco. Peraí, vírgula. Eu estou falando da torcida, torcedor comum. Torcedor organizado pra mim não serve. Eu já falei aqui N vezes que eu não gosto de torcida organizada, sobretudo algumas torcidas, que são bancadas pelas diretorias. O Flávio Marques, conselheiro do São Paulo, deu uma aula para nós no ano passado, quando ele veio aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Eu e o Pretzel entrevistamos o Concentração de domingo. E ele falou categoricamente a relação das torcidas organizadas, das duas principais, Dragões e Independente, é uma relação comercial com a diretoria do São Paulo. Os caras estão milionários às custas do São Paulo. Então, do mesmo jeito que tem conselheiro que espera viver a vida a favor do clube, para que ele tenha benefício próprio, tem dirigente que entra pobre e sai rico, as organizadas não torcem pro São Paulo, torcem para elas. Porque os caras estão milionários. Eles ganham mais de 200, 300, 400, 500 mil reais por jogo com a relação comercial. Então as organizadas estão ricas e os clubes falidos. Então quando eu falo de torcida, atenção, eu nunca vou citar aqui torcida organizada. Pra mim, torcida mesmo, que torce para o clube, é o torcedor comum. Pronto, pois não, Quesada. Não, acho que quando faz alguma acusação aí, né, alguém manda alguma mensagem, tem que dar nome aos bois, porque você tem razão, né? A gente tá saindo de um nicho que é a torcida organizada, que não representa os, 18, 20 milhões de torcedores do São Paulo espalhados pelo Brasil. O empresário em questão que você citou é o Júnior Pedroso. Ele é empresário, inclusive, do Gabigol, né? Curiosidade, ele é empresário do Gabigol. Ele é empresário do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. 3 jogadores que atuam no São Paulo. Imagina o clima, né? Ele escreveu ontem o seguinte no Instagram. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que ser líder. Liderar a equipe, assumindo erros sem expor o time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Muita gente entende que foi pro Hernan Crespo. Pro Crespo, mas pode ser pro Júlio. Mas pode ser pro Casares também. Essa é a minha... Citar nome? Todo mundo tá falando que é pro Crespo, né? A propósito, eu acho que serve para ambos os dois, como diriam os ingleses. E serve para muita gente que nem tá... A direção de futebol. Nem tá mais aí. Agora... Quando o empresário faz esse tipo de coisa, é porque acabou o comando do clube, acabou o comando do presidente e acabou o comando do time. Porque nenhum empresário vai fazer um negócio desse, até para expor os seus jogadores. E aí, Júnior, um recado importante, né? Pablo Maia se machucou, voltou e nunca voltou a ser aquele jogador que era antes. Nunca. Isso é fato, pelo menos eu não vi. O Lucas Moura viveu machucado ano passado não jogou. Né? Então, e o Ferreirinha era o jogador que entrava, mas que, segundo o Zubeldia, não aguentava os 90 minutos porque fisicamente não tinha essa condição. Então, é bom também a gente contar a história inteira para não ficar só um lado dessa história, só uma versão, né? Todos esses jogadores poderiam ter oferecido mais do que ofereceram na temporada passada. Sem dúvida alguma. Esse